Eu sou uma filha amada de Deus, vencendo o luto, medo, a autocobrança, a insegurança, a ansiedade, a inferioridade, perfeccionismo, a necessidade de aprovação, codependência anulativa, sexualidade distorcida, procrastinação e baixa autoestima. Meu nome é Beatriz. Sou a filha mais nova de 3 filhos da minha mãe e fui a única filha do meu pai. E entre eles, acredito que fui a mais planejada. Nasci quando minha mãe tinha 29 anos e meu pai 28. Como minha mãe teve meus irmãos muito nova, quando eu cheguei, a minha criação foi um pouco diferente da deles. E quando eu tinha 11 meses, a minha mãe percebeu alguns sintomas precoces no meu desenvolvimento e me levou no médico. Foi quando fui diagnosticada com hipotireoidismo. E a partir daquele momento, com menos de 1 ano, já começaram os tratamentos e comecei a tomar um remédio todos os dias. E logo depois de acordar, tinha que ficar 1 hora sem comer nada. E minha mãe continuava dando esses remédios todos os dias. E como eu era pequena, eu achava que era uma bala que ela me dava. E por volta dos meus 2 anos, eu fui dormir na casa dos meus tios, achei a cartela de remédios e comi 9 de uma vez. Lembro só de alguns flashes desse dia, mas me lembro que sentia muita dor quando colocaram um cano na minha garganta para tirar os remédios da minha barriga. Lembro de chorar muito e parecia que ninguém me ouvia, porque ninguém fazia nada. E também com 2 anos e meio, eu fui diagnosticada com gastrite. Me lembro de momentos em que eu estava na creche e que eu tinha que esperar todas as crianças pegarem a comida e eu esperava prepararem a minha comida, que era diferente das outras crianças, o que me gerou pensamentos de que eu era diferente e não podia comer as mesmas coisas que as outras crianças. E me lembro que na minha adolescência, essa questão da gastrite também me gerou uma compulsão muito grande por comer doces que trato até hoje. Mas apesar desses problemas de saúde, eu tive muitas lembranças boas da minha infância. Lembro, quando eu era pequena, os meus pais me acordando, muito felizes, falando que íamos passar o dia na praia. Eles sempre gostavam de fazer surpresas, e todo ano nós passeávamos para uma cidadezinha no interior de São Paulo, para visitar a família do meu pai. E para mim era a melhor época do ano. Íamos para cachoeiras, andávamos de cavalo. Eu brincava com muitas crianças. Lembro que meu pai tinha uma câmera e gostava de gravar todos esses momentos, que eu ainda guardo até hoje com muito carinho. E tudo estava indo bem, até os meus 6 anos, mais ou menos, quando a minha irmã saiu de casa. Minha irmã e meu pai não tinham um relacionamento muito bom. Eu achava que meu pai era ruim com ela, e ele sempre tentava corrigi-la. E mesmo pequena, eu tentava defendê-la. E nesse dia, eles estavam discutindo muito, até que ela decidiu pegar suas coisas e sair de casa. Eu lembro que chorei muito, não conseguia entender porque ela tinha ido embora. Senti muita falta dela, sentia falta das nossas brincadeiras e se afastar desse jeito me afetou muito. E toda vez que eu chorava, quando eu era criança, eu chamava minha irmã, porque eu sentia que ela me defendia. Agora tudo mudou. Estamos só eu, minha mãe, meu irmão e meu pai. Mesmo com esse sentimento de que estava faltando uma parte da nossa família, ainda a sentia muito segura e protegida. Meu pai, minha mãe e meu irmão sempre estavam presentes e sempre estavam comigo. E a minha irmã também, mesmo distante. Até que, em novembro de 2011, eu estava muito animada para participar do primeiro encontro de crianças da IBM. Porém, um dia antes do encontro, a minha mãe me chama para conversar e me conta que estava pensando em se divorciar do meu pai. E ela me falou que, talvez, quando eu voltasse do encontro, ele não estaria mais em casa. Me lembro de orar muito naquele encontro, porque eu ainda tinha esperança que ele estaria em casa quando eu voltasse. Mas eu voltei e ele não estava, o que me machucou muito também, porque eu não fazia ideia de que eles não estavam felizes juntos. Para mim, estava tudo bem. Sinto como se eles tivessem me protegido de todas as brigas, de todos os desentendimentos e de todo e qualquer motivo que poderia gerar na minha mente que eles estavam pensando em se divorciar. E quando aconteceu, logo a minha mãe me colocou na psicóloga, porque ela não queria que eu pensasse que a culpa era minha. Mas o que realmente ficou na minha cabeça foi: por quê? Estava tudo bem, por que eles não se amam mais? Novamente senti que tudo tinha mudado. Agora sou só eu, minha mãe e meu irmão.
Senti mais uma vez que a nossa família estava fragmentada. Mas, nesse tempo, aprendi muito. Vi todo o esforço e dedicação da minha mãe. Mesmo tão afetada, sempre cuidou muito da nossa família. E comecei a ter mais relacionamento com o meu irmão, que me ensinou muito. E hoje posso dizer que grande parte do que eu sou, ele me ajudou a construir. Alguns anos depois, o Jair chegou. Ainda um pouco confusa, foi um pouco difícil acreditar, aceitar e entender porque ele estava se aproximando. Mas, aos poucos, conversando com a minha psicóloga, fui entendendo. E queria que minha mãe fosse feliz. E ela merece alguém que a faça feliz. Entristece meu coração pensar que meu pai não conseguiu fazê-la feliz. Mas me enche de alegria saber que Deus escolheu Jair para amá-la, respeitá-la e fazer da minha mãe a sua parceira. Na minha adolescência, na escola, comecei a fazer algumas amizades. Mas, como eu sou cristã, não fazia as coisas que elas faziam. E não me encaixava muito nos assuntos e me sentia deslocada. Foi quando comecei a fazer coisas para ser aceita e não perder essas amizades. Assim foi surgindo uma insegurança, medo de fazer alguma coisa que as afastasse de mim e acabar ficando sozinha. Comecei a não entender algumas coisas que a minha mãe fazia, ou melhor, que ela não me deixava fazer, como ter amizade com algumas meninas, sair com as minhas amigas e fazer o que elas faziam. E a culpa de não ter nenhuma amiga próxima era dela, e eu a culpei muitos anos por isso. O que não consegui enxergar é que minha mãe ela estava me protegendo de más companhias. Ela estava me poupando de passar por caminhos que iam me machucar e me fazer afastar de Deus. Mas eu não dei ouvidos, e na minha adolescência meu relacionamento com a minha mãe foi ficando cada vez mais conturbado. Continuava indo para a igreja, mas sentia muita dificuldade de me aproximar e fazer amizades. Sentia que cada vez que eu me aproximava mais das amizades da escola, mais eu me afastava de Deus. Comecei a sentir que eu vivia a vida de duas Bias. A Bia que estava na igreja, passando por várias inconstâncias espirituais, e a Bia da escola, que ficava fazendo o que todo mundo fazia para não se sentir excluída. E por muitos anos foi assim. Lembro das pessoas rindo de mim porque não ficava com os meninos. Comecei a satisfazer as minhas vontades, ficar com os meninos na escola, postava fotos que destacavam o meu corpo para ter atenção e aprovação das pessoas, tinha conversas inapropriadas com meninos porque achava que, se conversasse sobre essas coisas, alguém gostaria de mim. Mas eu continuava me machucando e continuava vazia. Até que em 2017 decidi mudar. Cansei de ouvir as palavras de Deus que ouvia nos cultos e nas células e não fazer nada. Foi quando fui passar a virada de 2016 para 2017 na igreja com meu irmão e decidi mudar. Tive a experiência do meu primeiro amor com Jesus. Tinha vontade de aprender mais sobre Deus e conhecê-lo de verdade. Nesse período, lembro que me aproximei mais da igreja, comecei a fazer amizades. Me aproximei mais da minha discipuladora, que sempre me ajudava na minha caminhada com Jesus. Terminei a escola, comecei a faculdade e comecei a trabalhar em um novo emprego. E ao longo desse tempo, deixei essa chama se esfriar no meu coração. Em 2019, novamente me sentia que estava vazia. Comecei a me aproximar de um menino do meu serviço e comecei a sentir que ele gostava de mim. Assim fomos criando mais intimidade. Tudo era muito novo para mim. E foi quando me afastei mais de Deus. E sentia um incômodo muito grande no meu coração por isso. Nós ficamos juntos por um tempo, até que eu descobri que ele não estava ficando só comigo, o que me gerou um sentimento muito grande de que eu não era o suficiente. Logo depois começou a pandemia, o que me afastou ainda mais da igreja. Mas meu serviço continuou presencial, então não senti muito a quarentena. E esse vazio na área de relacionamentos da minha vida ficou cada vez maior. Foi quando comecei a suprir a minha carência em meninos que não queriam um relacionamento sério. E a minha insegurança e o meu medo de não ter ninguém me anulavam para que tivesse alguém que gostava de mim do meu lado. E foi assim até metade de 2021, quando eu já estava com meu coração todo machucado e não queria mais me machucar. Só queria voltar para aquele primeiro amor que eu senti em 2017 com Jesus. Eu me olhava no espelho e imaginava se era essa Bia que eu queria me tornar. Imaginava o que a Bia, quando era criança, pensaria se me visse naquela situação. Me arrependi muito, decidi voltar e comecei a me aproximar da igreja de novo, que foi quando voltaram as células da pandemia. Mas, em setembro de 2021, alguns dias depois do meu aniversário, recebo uma ligação, falando que meu pai estava doente e internado no hospital há uma semana.
o que me preocupou muito, porque eu não sabia que ele estava doente. Como a ligação foi no período da tarde, no dia seguinte de manhã já tinha marcado de visitar ele. Chegamos no hospital de manhã, mas quando nos chamaram para o quarto, meu pai já tinha falecido. Aquele foi o dia mais triste da minha vida. Naquele momento senti que uma parte de mim tinha ido com ele. Não consegui me despedir, não consegui dar um último abraço, não consegui falar a última vez que amava ele e não consegui agradecer pelo pai maravilhoso que ele foi. Comecei a questionar a Deus porque ele tinha levado meu pai, mas sabia que só Deus poderia me confortar naquele momento. Alguns dias depois, eu tive uma experiência com Deus muito forte. Eu estava chorando de madrugada, tentando entender por que Deus tinha levado meu pai, e naquela noite senti Deus me abraçando. Mas ele não falou nada, mas senti o seu abraço, e naquele momento senti que Deus cuidava de mim, mesmo que eu ainda não entendesse o porquê de muitas coisas. Mas eu sei que, independente do que acontecer comigo, nada me afastará do teu amor, Jesus. Sei que o Deus que firmou os alicerces da terra é o mesmo Deus que me teceu no ventre da minha mãe e escreveu a minha história. E a partir daquele dia, minha vida mudou. Reconheci que não há melhor lugar para estar do que nos braços do Senhor. Usei o que poderia me afastar para me aproximar ainda mais de Deus. Comecei a me envolver na obra de Deus e agora sinto que a igreja é a minha família. Agradeço muito a todas as pessoas que insistiram em mim, que acreditaram em mim e que sempre ficaram do meu lado. E com o tempo, Deus foi transformando meu coração e me curando. E continua me curando até hoje. Eu fui transformada. Deus restaurou meu relacionamento com minha mãe e vivo uma amizade maravilhosa com meu padrasto. E nesse processo, conheci o Leandro. Na verdade, nos aproximamos porque nos conhecíamos desde pequenos. E Deus nos abençoou com esse relacionamento. Deus me deu esperança. Esperança de ter uma família, algo que era tão fragmentado e machucado no meu coração. Deus ressignificou o que é ser uma família para mim. Ele me lembrou de todas as promessas para o meu futuro e abriu os meus olhos e tenho permanecido no centro da vontade de Deus. Ele me capacitou a cuidar de crianças, cuidar de adolescentes e que também têm essas dificuldades. E através do 30 semanas, ele me ensinou o quão importante é admitir que tenho problemas, confiar que Ele pode mudar a minha história, entregar tudo nas mãos dEle, depender somente do Senhor, obedecer e mudar, confessar os meus erros e falhas, reparar para continuar caminhando e compartilhando tudo que Deus fez na minha vida. Assim como diz em Isaías 43, no versículo 4, minha esperança é que das minhas feridas saia poder para curar. Obrigada pelo silêncio de vocês. Graças a paz, igreja. Amém? Sou um filho amado de Deus, vencendo a ansiedade, o medo, a orfandade, a procrastinação. Eu me chamo Alisson. 28ª semana. Amém? Glória a Deus. É tempo de celebrar, é tempo de se animar, é tempo de festejar. Está acabando, irmãos. Foi uma bênção esse ciclo, sim ou não? Muito bom. Tenho certeza que temos no nosso meio muitos testemunhos, muitas mudanças, transformações, muitas lágrimas, né? Muitos momentos impactantes que se tornarão em testemunhos tão impactantes quanto esse que a gente ouviu agora. Então, é tempo da gente celebrar diante do Senhor e também de partilhar, repartir com outros aquilo que o Senhor está fazendo nos nossos corações. 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 5, vai dizer o seguinte: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transbordará a nossa consolação. Em 28 semanas nós fomos consolados, ajudados, abraçados. Em 28 semanas, através da palavra de Deus, pudemos ter a nossa vida tocada
renovada, transformada, confrontada, para que não somente venhamos ter a nossa vida mudada, mas também para que, como agentes, né, de pregar o Evangelho, possamos ir e falar desse amor que transformou os nossos corações. Nós não estamos aqui simplesmente para que você tenha a sua vida transformada, mas para que você entenda que a transformação que Jesus está fazendo na sua vida é para que você possa repartir com outros. Assim como nós podemos ver em 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que essa declaração esteja viva no seu coração. Você não é o que o seu passado te diz, não é os rótulos que você recebeu ao longo da sua história, você não é aquilo que você vivenciou na sua história e que trouxe marcas e traumas. Tudo isso te fez chegar até aqui, sim, mas você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós recebemos uma função e um chamado, a anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós precisamos sair daqui nessa 28ª semana compreendendo isso. Quem nós somos? Nós somos essa geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. O que você está vivendo é real, é uma nova vida. O que você está vivendo não é apenas uma realidade na sua vida, mas também é uma forma real de você viver o reino de Deus. Você faz parte de um reino de infinita luz, você faz parte de um reino, você pertence a um rei, e nós precisamos viver dessa maneira. Nós passamos 28 semanas compreendendo sobre quem nós somos, lidando com as nossas questões, para compreender que nós somos filhos de Deus e que nós pertencemos a esse reino. Nós somos filhos amados de Deus. Amém? Essa frase faz sentido para você? Amém. Que cada semana mais continue a fazer parte da sua vida. E nesse processo de compreender que nós fazemos parte desse reino, muitos maus hábitos, alguns vícios que pertenciam à sua vida, foi sendo vencido diariamente. Então, na jornada das nossas vidas, nós estamos aprendendo a viver como Cristo. Você é convidado diariamente para se transformar em uma pessoa melhor, ou seja, para ser como Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer da história que nós vivemos, do passado que nós tivemos. Não podemos esquecer daquilo que aconteceu conosco, porque foi esses fatos que nos trouxeram até aqui. Provavelmente a sua decisão de começar o 30 semanas foi porque você olhou para o seu passado e percebeu que existiam algumas questões que você precisava trabalhar sobre a sua vida. Mas só que hoje nós precisamos sair daqui conscientes de quem nós somos em Cristo Jesus. Aquilo que ficou no passado, aquilo que nós estamos trabalhando, nós sabemos que nós precisamos mudar, mas a nossa consciência é de quem nós somos. Nós somos filhos amados de Deus. Moisés foi um dos maiores líderes da história de Israel. Nascido em uma família de israelitas, uma família escrava, Moisés foi criado dentro de um palácio. E essa experiência certamente serviram de treinamento para que futuramente ele fosse recebido no palácio também e pudesse liderar um grande povo. Tudo o que você viveu pode ser usado por Deus para potencializar a sua vida diante da vida de outros. Então, tudo aquilo que você passou diante da sua história, nesse processo que Deus está trabalhando na sua vida, pode ser usado para que você possa pregar o Evangelho na vida de outras pessoas. Existe uma música do Rodolfo Abrantes, que eu gosto muito e sempre me vem à mente nesses momentos, que diz que das minhas feridas saia um poder para curar. Que das nossas vidas, que você possa olhar para as feridas e para as marcas que existem na sua história, mas que dessas feridas que foram geradas ao longo do tempo, possa sair poder também para pregar o Evangelho e curar a vida de outras pessoas. Que não somente seja uma ferida, uma marca na sua história, mas que de alguma forma sirva para que você possa falar do amor de Cristo a outras pessoas.
testemunho que nós vimos agora é um testemunho impactante. Alguém que o pecado invadiu em sua vida a tal forma de que ele experimentou tantas coisas e começou a viver um caos. Mas a partir do momento que se encontrou com Cristo Jesus, recebeu um chamado de um evangelista e pôde pregar o evangelho para que outras pessoas pudessem conhecer a Cristo Jesus. Talvez você olhe para o seu passado e se vê caótico demais, mas eu quero te dizer que existe uma oportunidade de você falar do amor de Cristo mediante a sua história. Amém? Então compreenda isso. É fundamental entender o valor da sua identidade em Cristo, quaisquer que sejam as suas experiências e como essas vivências tornaram você uma pessoa melhor. Algumas pessoas restringem as suas vidas em relacionamentos, em muitas áreas da sua vida, simplesmente por terem pensamentos limitados sobre elas mesmas. Então, muitas vezes nós não nos permitimos ir a novos ambientes, falar com novas pessoas, por medo de olhar para a nossa história e pensar que nós não deveríamos alcançar ou falar ou contar daquilo que Deus está fazendo no nosso coração. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que você é alguém curado, amém? Que você é um filho amado de Deus e que Deus está curando toda a sua história para que você possa falar desse amor a outros. Imagina que os erros que cometemos no passado não lhes dão direitos de recomeçar uma nova história. Então, o pastor Chris Vallotton diz: Deus nunca teve a intenção de nos fazer viver uma vida de pobreza, porque nós pertencemos à realeza, nós somos filhos de Deus. Precisamos entender que não fomos criados para estarmos estagnados no passado, mas para viver o presente, construir um futuro de bênçãos. Embora algumas coisas possam ser apagadas da sua memória, elas já devem ter sido superadas, e por isso nós precisamos dar continuidade. Nós olhamos para o nosso passado, sim, vemos aquilo que nós passamos, compreendemos aquilo que foi gerado no nosso coração, mas entregamos aos pés da cruz. Decidimos viver uma nova vida em Jesus. Nós não estamos mais presos naquilo que nós vivemos, né? Entregando diante de Jesus, agora nós vivemos de uma nova maneira, de uma nova forma. Da última vez que eu vim ministrar, se eu não me engano, na 23ª semana, eu pude falar um pouco da minha relação com o pessoal que eu vivia antes de realmente me entregar para viver com Cristo Jesus. Aquilo que eu fazia no passado pode ser um rótulo que os outros ainda dizem sobre mim, mas eu sei quem eu sou, e hoje eu posso testemunhar daquilo que Jesus fez na minha vida e na minha família. Aquilo que eu cometi de erros no passado, ficaram no passado. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo. O velho homem já morreu, né? Hoje nós vivemos algo novo diante do Senhor. Então, nós queremos que todos nós venhamos compreender que Deus está nos chamando para desfrutar dessa filiação de sermos filhos de Deus. E somos filhos de Deus, nós precisamos viver dessa maneira, como filhos. Uma pergunta que eu tenho para você é: você tem o sentimento de ter a identidade real dada por Jesus? Você tem o sentimento de ter a identidade real dada por Jesus? Sim ou não? Você pode responder aí na sua apostila. Como nós podemos celebrar essa vida de realeza? Compreenda que você foi gerado em Deus. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Antes mesmo de você nascer, você foi amado por Deus, e em Cristo se tornou cidadãos dos céus. Foi gerado em Deus para ser livre do pecado, da maldade, da rejeição, dos abusos, do abandono e tudo o que o fez viver fora dos padrões perfeitos de Deus. Ou seja, não precisa mais viver necessitando de compensações. Nós precisamos entender de que nós somos filhos de Deus e nós precisamos viver diante dos padrões dos céus, pois esse padrão é o plano original dado por Deus para nós. Todo o resto é distorção da verdade e da verdadeira identidade. São reflexos do pecado em nossas vidas. B. Creia que a mesa do rei é para você também. No Velho Testamento nós temos uma história de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonas.
Jonas, um grande amigo do rei Davi, e Davi faz uma promessa a Jonas: olha, eu cuidarei de toda a sua descendência se algo acontecer com você. E esse texto de 2 Samuel 9, do 6 ao 7, diz um pouco sobre isso. Quando Mefibosete, filho de Jonas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Nós precisamos entender que, assim como Mefibosete, que tem ali na sua história sendo contado um problema nas suas pernas, né? Ele não conseguia andar porque diante de uma fuga a sua ama o deixou cair do cavalo ainda quando criança, e ele perdeu as movimentações das pernas, e a partir daí foi viver em um lugar chamado Lo-Deboar, que significa cidade dos esquecidos. Mas a promessa que Davi tinha feito a Jonas é que ele cuidaria da descendência de Jonas. E não foi diferente com Mefibosete. Mesmo ele sendo esquecido por toda a sociedade, Davi, quando se encontra com Mefibosete, o recebe como um de seus filhos. Permite com que ele sente à mesa do rei e ele desfrute dos benefícios de se viver dentro do palácio. Talvez você olhe para a sua vida e vê que diante da sua história você cometeu tantos erros que você não se enxerga vivendo de forma como filho de Deus, ou pertencente a esse reino na qual o rei te chama de filho. Mas só que eu quero te dizer algo, que assim como Mefibosete tinha as suas deficiências e foi viver na cidade dos esquecidos, Deus também se lembra de você e te chama para voltar à mesa do Senhor, para que você possa desfrutar dos banquetes presentes e da forma de se viver diante de Deus. Nós não precisamos viver mais preso ao nosso passado, porque agora nós fomos encontrados por Deus. Nós tivemos um Deus tão amoroso que deu o seu único filho por amor a nós, para que nós pudéssemos viver uma vida diferente. Agora que você tem consciência das suas dificuldades, dos seus pecados, você deve lutar contra eles, mas viver de maneira digna diante do Senhor. Nós não podemos ter apenas consciência dos nossos erros e continuar vivendo, pecando diante do Senhor, mas diante dessa consciência, agora eu preciso ter uma vida de filho amado de Deus. Amém? Faz sentido para vocês? Glória a Deus. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos, porque dia após dia essa luta na sua mente vai ser permanente. Eu não sei por quais motivos você está aqui, quais são as suas lutas, quais são as suas vitórias, mas eu quero te dizer algo. Eu conheço o Deus que nos chamou. Eu conheço o Deus que chamou essa igreja a vivenciar o seu reino todos os dias. E eu posso te garantir que Ele é um Deus bondoso, que muda a história, que transforma os nossos corações, que muda a nossa forma de pensar e que há um prazer enorme em se viver diante da sua presença. Então eu quero te convidar a refletir. Você se sente menos do que na verdade você é? Sim, não ou não sei responder. Se você respondeu que sim, como você pode vencer esses sentimentos mediante a tudo aquilo que você aprendeu aqui no 30 Semanas? Reconheça sua identidade em Cristo. Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Você tem uma nova identidade em Cristo. Foi criado nele, mas por conta da ação do pecado original, ou seja, o pecado que aconteceu ali em Adão e Eva, você nasceu destituído desse lugar. Contudo, foi chamado para uma restituição. Seus pecados afastam do reino, mas o seu arrependimento e a fé em Cristo Jesus te dão lugar de novo nessa mesa. Nós precisamos entender que no reino do qual nós fazemos parte, existem outros valores, outros modos, outros costumes e até mesmo outra linguagem na qual nós devemos viver, na forma que nós devemos nos posicionar. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no verso 11 a 32, temos uma história que é muito conhecida para nós, é citada várias vezes aqui no 30 Semanas, que é a história do filho pródigo e do filho mais velho.
ou a história do pai bondoso, né? Como nós podemos ver diante de muitas ministrações que nós já tivemos aqui na igreja. E essa história se dá por um filho que decide abandonar a presença da casa do pai e viver de qualquer forma, ou melhor, viver a sua própria maneira. Ele vai, gasta todo o recurso da herança que ele recebeu do pai, mas um dia, quando há escassez, um dia, quando há necessidade, ele se lembra de como o seu pai trata os seus servos. E mediante ali, no ambiente de porcos, ele se lembra e fala: se eu voltar ao meu pai e pedir para ele uma função dentre os seus empregados, ele me receberá. Ele volta e encontra seu pai à beira do caminho, e seu pai o recebe com grande alegria, trazendo uma capa, trazendo um anel em seu dedo e também trazendo sandálias. E esse contexto de Lucas 15 é um grande contexto no qual nós nos deparamos muitas vezes dentro da igreja. Talvez você se encontre diante dessa história, olhando para a história do filho pródigo, e se encontre e se depare com a história desse homem e pense que você é alguém parecido com ele. Ou talvez você possa se assimilar assim como eu. Eu cresci na igreja. Eu fui um religioso durante muitos anos. E confesso aos irmãos que durante muitos anos não entendia a graça do Senhor. Porque crescer nesse ambiente também te faz acostumado com esse ambiente. E essa história mostra esses dois parâmetros. Um irmão que saiu e depois encontrou a graça de um pai ao receber novamente, e de um irmão que sempre esteve dentro de casa, mas que não pôde festejar com a salvação de um irmão que parecia estar morto, mas está vivo. O processo do 30 semanas é para que você possa quebrar também essas duas estruturas que podem haver nas nossas vidas. Se você é um filho pródigo, se arrependa e retorne. Mas se você é como o filho mais velho, se arrependa também da sua religiosidade e retorne para os braços do Pai. Um Pai gracioso, que nos recebe com amor e graça. E assim deve ser as nossas vidas, porque quando nós entendemos esse processo, nós entendemos que Deus anseia por um relacionamento íntimo conosco, para celebrar isso e para celebrar diariamente esse relacionamento que nós temos com Ele ali no nosso momento de devocional, no nosso momento de intimidade. A nossa identidade deve estar em Deus. Ele é o nosso Pai e nós fomos convidados a se revestir de algo novo. Quando nós lemos nesse texto de Lucas 15 que o filho pródigo recebeu novas vestes, essas novas vestes representam a filiação e a identidade. Nós fazemos parte de uma realeza. Como quando lemos que esse filho recebe um anel do pai, o anel era um símbolo de autoridade. Nós temos autoridades como filhos de Deus. Nós temos autoridade em Cristo Jesus. E quando nós lemos que o filho pródigo recebeu calçados, representa honra e proteção. Ou seja, irmãos, nós estamos protegidos diante do Senhor. Mas não para por aí. Quando se fala sobre esse novilho gordo, quando fala sobre esse boi gordo, representa também a celebração, a gratidão, a fartura. Os céus estão em festa e você é convidado a participar desse banquete real. Amém? Nós precisamos celebrar com as mudanças e com a transformação que Deus tem feito em nossas vidas. Chegar aqui e dizer eu sou um filho amado não é simplesmente você responder e repetir um jargão do 30 semanas, mas é você confirmar a sua filiação diante de Deus e a transformação que o Espírito Santo está fazendo dentro do seu coração. Então é tempo agora, irmãos, depois de 28 semanas, de celebrar, de se alegrar, de se animar na presença do Senhor. Mas não só isso, mas também de testemunhar aos 4 cantos dessa terra aquilo que o Senhor tem feito no seu coração. Amém? Vocês estão prontos a partilhar? Muito bom. Todos aqui escreveram as suas memórias? Tem aqueles que ainda estão escrevendo? Amém ou misericórdia? Amém. Escreva suas memórias, é importante, porque aí você vai consolidar de forma mais racional o processo que Deus fez na sua vida durante essas 30 semanas. Reflita comigo, o que você precisa que Deus restitua a você hoje? A sua identidade, a sua autoridade, a sua confiança, a sua celebração
ou E aqui eu coloquei, todos esses. Se você quiser, pode marcar todos, não tem problema, porque nós precisamos refletir sobre essas questões. D, planeje os seus futuros. Deuteronômio 29:29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, ao nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Deus tem revelado as grandes verdades sobre o seu reino e sobre como é a vida com Ele. À medida que caminhar com Ele, receberá mais dessas verdades. Nós precisamos crer que o futuro é brilhante, irmãos, e que Deus tem grandes promessas para cumprir nas nossas vidas. Ele deseja se revelar a nós nessa noite. O Senhor deseja se revelar a nós mais uma vez nessa noite. Nós precisamos ter fé que deve nós precisamos ter fé no Senhor e viver o reino. É levar esta realidade a todos os ambientes onde nós estamos inseridos. Essa realidade de filhos amados de Deus deve ser proclamada por nós em cada ambiente na onde nós estamos. Então, como filhos de Deus, compartilhe. Amém? Como filhos de Deus, diga ao mundo aquilo que o Senhor está fazendo em seu coração. Vamos para a conclusão. A vida que Jesus possibilita para nós é verdadeira e fundamentada no amor, Sua vida é uma consequência de suas experiências e de suas decisões, e nem todas elas foram positivas. Contudo, Deus sempre convida a partilhar com Ele os seus sofrimentos e alegria. Dessa forma, você é convidado a ser liberto das prisões que o escravizavam e desfrutar do descanso que só Jesus pode proporcionar. Você foi gerado em Deus e Ele o convida a descansar em seu reino. E é nele que tem a sua identidade de filho. Ele lhe deu vestes reais, autoridade, proteção e festeja com você as suas conquistas. O reino chegou e você é enviado a levá-lo por onde você for. Seu futuro é mais importante do que o seu passado. Você precisa ter saudades do seu futuro, pois já o espera como se fosse o presente. Lá estão os seus melhores dias. Isso é esperança. Amém, irmãos? Nós precisamos ter consciência de quem Jesus é. A Bíblia vai dizer que em uma certa situação, estava numa tempestade terrível, havia um desespero no barco. Todos aqueles pescadores acostumados com momentos caóticos em suas pescas, estavam ali atônitos, apavorados, mas existia alguém que descansava em tranquilidade. Essa é a nossa relação com o Senhor. Quando nós entendemos quem Jesus é, nós podemos viver em paz em todas as circunstâncias, porque nós sabemos que é o Senhor quem governa as nossas vidas. Amém? E o mesmo Senhor que acalma os mares é o mesmo Senhor que nos convida a sermos filhos de Deus, a andarmos como Cristo Jesus, a descansar em toda e qualquer situação e a compartilhar sobre as transformações que Deus tem gerado nas nossas vidas. Eu gostaria de declarar com vocês, para encerrar esse momento de ministração, o texto de 1 Pedro 2,9, que nós lemos lá no comecinho, na primeira página da decisão 8, que diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertencem a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para mim, esse texto define totalmente o que foi a ministração de hoje. Amém? Glória a Deus. Posso orar por vocês? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais uma semana na sua presença. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessas 28 semanas. Confronta o nosso coração, transforma o nosso caráter, nos leva a partilhar a vida de Cristo Jesus por onde nós andamos. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Um detalhe, eu esqueci a pergunta de hoje. Deixa eu voltar lá. Como você vê o seu futuro? Amém? Muito bom, glória a Deus.